E aí, pessoal, vamos começar a resolução de nossas questões? Importante, hein? Agora é o teste, agora chegou a hora de quê? Verificação. Será que eu aprendi? Será que eu entendi bem? Simbora. Primeira questão, que na realidade é a sequência, né? Questão de número 21. De acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tratará. De acordo com a Constituição Federal, a LDO tratará. Letra A. Das despesas de capital, desde que mantidas em limites inferiores às despesas de custeio. Primeiro passo. Vejam que a banca está mencionando, de acordo com a Constituição Federal. Eu sei que nós ainda não vimos, mas também temos características da LDO, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vamos estudar. Mas aqui a banca quer segundo a Constituição Federal. Então, lembrados onde está? Artigo 65, parágrafo 2º, ok? Então, letra A, de novo, das despesas de capital, desde que mantidas em limites inferiores às despesas de custeio. Nada a ver, gente. Então, você encontra na Constituição Federal, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária, incluirá as despesas de capital, mas não temos essa redação. Desde que mantidas em limites inferiores às despesas de custeio, aí não, né? Tem que ler, tem que ler. Letra B. Das metas e prioridades da Administração Pública Federal. Opa! Agora chegamos. Metas e prioridades, LDO. Não esqueçam, para simplificar, o PPA tem DOM, né? Além de outras coisas, DOM, diretrizes, objetivos e metas, e a LDO, metas e prioridades, dentre outras coisas que você tem que saber. Mas marquem sim a letra B de bola. Porque a letra C está errada. Dos limites à concessão de créditos adicionais. Não. Em momento algum eu falei que a LDO tratará desses limites para concessão de um crédito adicional. Letra D. Das alterações na legislação tributária a serem observadas após a aprovação da lei orçamentária do ano subsequente. Ora, disporá sobre alterações na legislação tributária. É da LDO. Mas como a LDO orienta a elaboração e a execução do orçamento, essa orientação é para agora e não para o momento que a banca colocou a serem observadas após a aprovação da lei orçamentária. Não, eu já vou observar para a aprovação da lei orçamentária do ano subsequente. Olha só que maldade, mas tem lógica aí, não é verdade? Então, o erro está aí na letra D. Letra E. Do exercício financeiro, da elaboração e da organização do PPA e da lei orçamentária anual. Não, né, gente? Por favor. Quem vai tratar sobre isso, quem é? É a lei complementar citada no artigo 65, parágrafo 9, inciso 1, da Constituição Federal. Já temos essa lei complementar? Não, ainda não temos essa lei complementar. Ela virá para substituir a lei 4320/64. Então, como eu demonstrei, gabarito só pode ser a letra P de bola. Questão agora de número 22. Assinale, ou melhor, no que se refere aos instrumentos de planejamento de um ente público ou municipal, de acordo com a Constituição Federal de 88. Vamos lá. Analisando. Letra A. A lei orçamentária anual do referido ente deve compreender o orçamento fiscal. E aí? Certo? O orçamento de investimento das empresas dependentes. E aí? Não, né, gente? Orçamento de investimento das empresas dependentes? Se eu estou falando de orçamento de investimento, é das empresas independentes. Investimento independente. Que mais? O anexo das metas anuais? Não. A LOA contém metas? Não. Sendo que tal lei não deve apresentar dispositivos estranhos
a previsão das receitas e das despesas públicas. Tudo bem, não deve apresentar isso, mas o resto está tudo errado. Tirando do orçamento fiscal e essa parte final. Não marquem a letra A. Letra B de bola. A avaliação dos passivos contingentes referente às demandas judiciais capazes de afetar as contas públicas, informando sobre as providências a serem tomadas caso se concretizem. Deve ser apresentada no anexo de riscos fiscais contido na Lei Orçamentária Anual do referido ente. Tudo certo, só que esse anexo, que eu falaria um pouco mais sobre ele em LRF, é um anexo da LDO e não da Lei Orçamentária Anual. Fora a letra B de bola. Letra C. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do referido ente deve conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante devem ser estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, sendo que tal reserva deve ser destinada ao atendimento de passivos contingentes. Não, gente, vou reforçar isso também. O artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe essa regra. E essa regra deve ser entendida da seguinte forma. A LDO, ela contém, dois anexos. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. No anexo de riscos fiscais, vamos encontrar o percentual a ser utilizado para o cálculo da reserva de contingência. Então, a banca, o percentual para o cálculo da reserva de contingência estará em que anexo? Anexo de riscos fiscais. Ponto. Como se calcula a reserva de contingência? Eu pego o percentual e aplico na base chamada receita corrente líquida. Encontrei o valor da reserva de contingência. Esse valor é fixado na LOA e não na LDO, como a banca colocou. É fixado na LOA. Mas esse valor da reserva de contingência serve para quê? Para atender aos passivos contingentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos, e não o que a banca colocou. E por fim, mais um erro, quem vai definir a forma de utilização da reserva de contingência é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas essa alternativa fugiu um pouquinho, agora eu voltaria a falar quando entrar em Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, totalmente equivocada. Vamos voltar. Letra D. Sobrou ela, né, gente? É o gabarito? Vou marcar, hein? A construção de uma escola para abertura de 750 vagas no ensino fundamental, com início das obras em outubro de 2019 e conclusão das mesmas prevista para outubro de 2023. Não poderá ser iniciada sem prévia inclusão no PPA vigente do referido ente, ou em lei que autorize a sua conclusão. E aí? E aí está correta, né? Ainda tinha a letra E para analisar, mas já vou adiantando aqui que o gabarito é a letra D de dado. A fundamentação legal para essa alternativa está no artigo 67, parágrafo 1º da Constituição Federal, que está mais ou menos assim. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem sua prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que estabeleça a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, moral da história, se é um investimento, uma obra que vai durar mais de um ano, essa obra para ser concluída vai durar mais de um ano, essa obra tem que estar no PPA. Se não estiver no PPA, eu elaboro um projeto de lei, aguardo a aprovação, incluo a obra no PPA para começar a executá-la. Se eu não fizer isso, será o quê? Crime de responsabilidade, como nós vimos aqui. Fundamentação legal, artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, gabarito, letra D. Por que a letra E está errada? O anexo de metas fiscais contido na Lei Orçamentária Anual deve apresentar a avaliação da situação atuarial. Olha, o anexo de metas fiscais contido na LDO e não na LOA.
Mas, como eu estou dizendo, teremos um ponto específico, que é a LRF, para que eu possa detalhar tudo isso aí, ok? Mais uma questão. Essa é bem interessante. Olha só. Relacione os diferentes orçamentos da Lei Orçamentária Anual aos seus respectivos exemplos. Aí vem item 1, orçamento fiscal. Item 2, orçamento de investimento das estatais. Item 3, orçamento da Seguridade Social. O que é que a banca quer? A banca assinale a opção que apresenta a relação correta segundo a ordem apresentada. Então vamos lá, gente. Vamos aprender a resolver essa questão. Olha só. Aqui temos para facilitar, né? Então você vai associar. Primeiro item, aquisição de um ativo imobilizado por uma estatal independente. E aí, enfatizei bem? Independente. Vai para onde? Orçamento de investimento. E aí, o erro está onde? A dificuldade está onde, gente? Aí você já coloca aqui, ó, 2. Estão vendo? Cadê o aperreio? Sem aperreio, gente. Sem aperreio. Segundo item, pagamento de Bolsa Família. Digam aí, respondam. Duvido que vocês errem. Bolsa Família vai para o fiscal ou vai para a Seguridade Social? Escutei daqui, gente. Seguridade Social. Saúde, Previdência e Assistência Social. Bolsa Família é o quê? Assistência Social. E o terceiro item, a amortização da dívida pública. Quem é que tem grana para pagar a dívida? Não é o Poder Executivo? Quem contrata a dívida? Não é o Poder Executivo? Quem paga a dívida? Não é o Poder Executivo? E onde o Poder Executivo está? No orçamento fiscal. 2, 3, 1. E aí? Difícil? Ganhamos a questão? Com certeza ganharemos essa questão. Podem cravar a letra D de dado. Ok? Mais uma. Em relação à lei orçamentária anual, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deve conter uma estimativa das receitas e fixação das despesas para 2 exercícios. Deve conter uma estimativa das receitas e fixação das despesas para 2 exercícios? Que é isso? Se eu estou em 2024 elaborando um orçamento, esse orçamento se refere a que ano? 2025. Então, para um exercício, errada a letra A. Letra B, deve conter a fixação para as receitas e para as despesas em um exercício. E agora? Opa, Wilson, agora tá certo. Não, gente. Não. Preste atenção. Deve conter a fixação para as receitas e para as despesas em um exercício. Receita fixada, desde quando a receita pode ser fixada? A receita é prevista, a receita é estimada. Eu não posso impor um limite para a arrecadação. Fora, gente, errada a letra B, fora. Letra C, as despesas e as receitas apresentadas devem ter valores iguais. Devem ter valores iguais? Não. Vejam só. Projeto de lei foi elaborado pelo presidente, encaminhado ao Congresso. Quem vai estudar esse projeto no Congresso é uma comissão chamada de Comissão Mista de Orçamento. Essa comissão mista de orçamento, ela pode emendar o projeto. Emendado o projeto, o presidente ele pode discordar. Diz, ó, essa despesa aqui nada a ver, não gostei. Ele vai e veta a despesa. Se esse veto não for derrubado, aí o projeto será publicado sem a parte vetada. Receita prevista maior que despesa fixada. Então há essa possibilidade de a receita ser maior que a despesa. Em hipótese alguma, receita menor que despesa. Receita maior que despesa pode. Receita igual a despesa pode. O que não pode é o que a banca afirmou. As despesas e as receitas apresentadas devem ter valores iguais. Podem ter valores iguais.
Letra D. Deve compreender o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Claro que sim, é o chamado orçamento de investimento das estatais independentes, como nós aprendemos aqui sem nenhum problema. E letra E, vamos identificar o erro. Deve compreender o orçamento fiscal referente aos poderes da União, perfeito, seus fundos, perfeito, órgãos e entidades da administração direta e indireta, perfeito, sem incluir as fundações instituídas e mantidas pelo poder público? Não. Temos que incluir essas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, gabarito, letra D de dado. E aí? Estão acertando? Não estão acertando? Então, se tiverem dúvida, então façam o seguinte, hein? Voltem a fita, assistam novamente, para poder não ficar nenhuma dúvida, pois tudo foi explicado. Ok? E já de antemão aí, você que está assistindo agora, em breve eu estarei indicando um número de zap para que eu possa tirar as suas dúvidas via mensagem de áudio em até 24 horas. Você vai se comunicar comigo só para isso também. Vai se comunicar comigo, estou com essa dúvida aqui. É uma coisa só para vocês que adquiriram esse curso. Ok? Daqui a pouco eu divulgo esse número do zap. Mas vamos voltar para a próxima questão. O orçamento surgiu no setor público como instrumento de controle. A consolidação da democracia e o crescimento das atribuições do Estado criaram a necessidade de desenvolvimento de modelos orçamentários condizentes com as necessidades da administração pública. Blá, 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 bonito, né? Um elemento que caracteriza a concepção moderna de orçamento público é, concepção moderna de orçamento público. Isso aí é o que, gente? É o que acabamos de estudar, aquela técnica orçamentária chamada de orçamento moderno, orçamento por programas. Então, temos duas técnicas que foram exploradas aqui no nosso curso. A primeira, tradicional ou clássico, e a segunda, moderno, também conhecido como orçamento programa. O que é que a banca quer mesmo? Já até esqueci. Deixa eu ver. Um elemento que caracteriza a concepção moderna de orçamento público é: letra A, ausência de integração entre planejamento e orçamento? Respondam aí. Dá para responder. Dá para responder. Responda aí. Isso é moderno ou tradicional? Não tem planejamento. Tradicional, Wilson. Beleza. Acertaram. Letra B, ênfase na redução dos gastos públicos. Vou enfatizar a economia. E aí? Wilson, fiquei na dúvida agora. Se está na dúvida, pule. Pule. Letra C. Influência da lógica empresarial. E aí? Mais uma dúvida, Wilson. Beleza. Pule. Letra D. Neutralidade das finanças públicas. Gente, neutralidade das finanças públicas? Eu não estava nem ensinando isso a vocês. A matéria é finanças públicas. E essa técnica não tem finanças públicas? Então, não tem cabimento. Fora a letra D. Já tiramos a letra A e a letra D, né? Letra E. Papel secundário do aspecto econômico. Papel secundário do aspecto econômico. Secundário? Ih, não sei bem não, viu? Papel secundário? E aí, gente? Ficamos com a letra B, letra C e letra E. Quando você olha para a letra C, influência da lógica empresarial, o que é que temos? O que o empresário quer? É lucro? Como é que o empresário chega no lucro? Cobrando mais do que o custo? Beleza, que mais? Fazendo muito com pouco custo, com pouco insumo? Exatamente isso. O orçamento passa por essa lógica empresarial. Fazer muito
com poucos recursos. Então, com essa concepção moderna, que vem em 67, saímos da administração pública burocrática e passamos para a administração pública gerencial, adotando-se essa lógica empresarial. Letra C de casa é o nosso gabarito. E, por fim, assinale a única opção correta pertinente ao conceito de orçamento-programa. Letra A. A estrutura do orçamento enfatiza os aspectos contábeis de gestão. Falou em contabilidade é o quê? Tradicional, então fora. Letra B. O principal critério de classificação é o funcional programático. Pega a tabela que eu mostrei a vocês. Isso é uma questão real, gente. Pega a tabela. Olhou, viu, marcou a letra B. Letra C. O controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade no cumprimento do orçamento. A auditoria de papel? Quem fazia a auditoria de papel? Tradicional. Letra D. O processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação. Se não tem planejamento, não tem programação, não pode ser orçamento-programa. Letra E. As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais? Não. Isso é tradicional. Então, só poderia ser a letra B de bola. E assim fechamos a nossa aula número 3, com a teoria e com as questões. Vamos juntos.